Antes de mais nada, queria agradecer a organização do TDC por ter aceitado a minha palestra, né, mostrar um pouquinho do trabalho que a gente vem fazendo. Recomendo, tá, quem não está palestrando, então recomendo quem estiver fazendo algum trabalho com alguma tecnologia seja específica, alguma outra tecnologia até não tão específica, mas sendo bem utilizada. Recomendo que submeta, participe de palestras. Eu acho que é bem interessante até para compartilhar o conhecimento e conhecer e, enfim, apresentar um pouquinho do que vem fazendo. Essa palestra, de certa forma, é um pouco audaciosa, né? A gente falar um pouquinho de web services ultra rápidos em PHP talvez seja um pouco audacioso, mas, enfim, a gente... Vou falar um pouquinho de mim, né? Eu trabalho na Ingress, né, que é uma startup de ingressos sociais. Vou falar um pouquinho disso daqui a pouco. E também trabalho numa instituição chamada FPF Tech, né, onde eu sou gerente de novos negócios. E eu tenho mais de 14 anos de experiência, enfim. Sou de Manaus, tá, mas recentemente estou morando em São Paulo. Me mudei para cá agora em outubro, no ano passado. Tá, e venho trabalhando com software aí ao longo de 14 anos. Né. Então, a Ingress, né, que é onde é o foco desse trabalho de web service, é uma startup de eventos, né? Então, a gente é um guia de eventos e vende ingressos para festas, shows, baladas, enfim, qualquer tipo de evento. E aqui foi onde surgiu a necessidade da construção de uma API. Então, o que tem na Ingress? A gente tem uma home, né? Essa aqui é a página principal, né, onde é exposto os eventos. Então, os eventos eles têm posts, então é uma página relativamente pesada no que diz respeito à imagem. A gente tem também participação das pessoas. A gente entende que eventos e festas, enfim, pessoas são fundamentais, né, fazem parte não existe um evento sem pessoas. Enfim, as pessoas vão para festas para encontrar com outras pessoas. Então, a questão social é muito forte. E aí, no site, né, no nosso sistema, a gente tem as pessoas participam de eventos, né. Existe uma relação muito forte com redes sociais, principalmente com o Facebook. Então, na Ingress hoje, você já consegue seguir pessoas, né? Então, tem essa base de dados também. E os eventos eles acontecem em determinados locais, né? Então, a gente tem os locais, onde as casas de show, enfim, os teatros, onde acontecem os eventos. Então, esse é o panorama, né, do site, o panorama do sistema. Então, a Ingress tem um pouco mais de um ano e meio, mais ou menos. Né? E, ao longo desse tempo, a gente vem desenvolvendo diversas coisas. E hoje começou-se... Hoje não, alguns meses atrás, né, começou-se a visualizar a necessidade de mudar a plataforma, de suportar mais acessos, enfim, de suportar picos de acesso, a partir do momento que a gente começa a vender para shows maiores, com muito mais gente. Então, a gente tem picos de acesso muito maiores, principalmente no início das vendas. Então, a gente precisa suportar isso de uma forma muito mais barata, muito mais forte, né, para que isso, de fato, não aconteça, que o site não caia, enfim. Então, a questão de performance e escala passou a ser algo muito forte dentro da área de tecnologia, dentro da Ingress. Outro item que também está motivando, né, a gente a fazer esse trabalho é a questão de multitelas. A gente precisa ter uma plataforma que possa ser utilizada tanto na web quanto no mobile. A gente tem aplicativos móveis. A gente tem a questão de redes sociais. Então, quer dizer, tem a questão de exibir, de fazer publicidade, mostrar esse evento nas redes sociais. Então, existe a questão de outras plataformas sendo utilizadas. E aí, quem sabe, até em TV inteligente, enfim. E a questão de parceiros, né, quererem utilizar a nossa plataforma, seja como publicidade, exibir posts em blogs, em outros sites, seja a própria venda, fazer vendas em outros sites ou em outros aplicativos, né, guias, enfim, blogs. Então, a questão de parceiros também passou a ser algo forte, né, e, para isso, a gente precisa ter uma plataforma também que suporte isso. Então, a gente começou a pensar na solução, né, e a gente chegou numa solução de web service, onde a gente vai ter aí diversos web app
em JavaScript, enfim, HTML5, utilizando as tecnologias web que existem, e vamos ter também aplicativos móveis, né, que vão estar utilizando essa API. Sejam aplicativos em Android, hoje a gente já tem um aplicativo de check-in, por exemplo, de festa, sejam aplicativos em iOS, enfim, qualquer plataforma tem que estar suportando, tem que poder utilizar esse web service. E em relação ao repositório de dados, a gente também optou, né, em continuar utilizando o MySQL, que hoje a gente utiliza, porém numa etapa mais transacional do site, mais no que diz respeito à venda, partir para Mongo em relação à leitura de dados, em relação à exibição de evento, em relação ao grosso realmente do que venha a ser utilizado, e CDN para a questão de imagem, enfim, como o site é muito visual, né, como a questão de eventos é muito visual, a gente também precisa de um CDN, enfim. Então, essa é mais ou menos a arquitetura que a gente pensou para Ingress, e é assim que a gente vem trabalhando. E aí, a gente pesquisando sobre tecnologias, em que tecnologia que a gente vai utilizar, que a gente vai fazer essa API, a gente quase desenvolve, começa a desenvolver em YII, mas quando a gente viu o Falcon, né, a gente ficou um pouco assustado. Então, vou falar um pouquinho dele. Então, o Falcon é um framework bem completo. Tá? Quem não teve a oportunidade ainda de visitar o site, dê uma olhada. Open source. Né? Por que ele é rápido? Né? Então, ser uma extensão em C, né, ser compilado e instalado no computador, no servidor, como uma extensão, explica muita coisa de por que ele é tão rápido. Né? Ao contrário de outros frameworks que não são uma extensão e é desenvolvido em próprio PHP, então ele passa pelo próprio interpretador do PHP e isso, obviamente, denigra um pouco a performance. Então, o Falcon, como eu falei, ele é bem completo. Né? A gente, como web service, né, como uma API, a gente, obviamente, não vai utilizar ele por completo, mas deve utilizar aí boa parte dos recursos. Né? A gente já vem utilizando boa parte dos recursos, algumas coisas a gente ainda não utiliza. Então, assim, questão como cache, paginação, segurança, enfim, a própria parte de log, encriptação. Então, a própria injeção de dependência tá bem legal. O próprio ODM está bem bacana mesmo. O código em C, se você for olhar no GitHub, você vai ver que ele está bem limpo, né, com teste unitário, enfim, é um projeto bem direitinho. A documentação dele também, que é uma coisa que a gente começou a pesquisar, mas quem é que usa Falcon? Será que é bem documentado? Será que tem comunidade? Será que é um projeto realmente ativo? Né, a gente começou a pesquisar um pouco sobre isso. E a gente viu que é bem documentado, o próprio site deles tem tutorial, tem exemplos, enfim, tem bastante coisa que consegue desenrolar fácil. E até, às vezes, coisas não tão comuns, né, tá lá documentado. O fórum também é bem ativo. Os próprios desenvolvedores eles estão participando, respondem as perguntas e são rápidos, procuram ajudar realmente os usuários. Às vezes, você pode ter algum problema com a instalação do Falcon. Né? Eu tive alguns problemas para instalar no Mac, e está bem documentado lá, eles dão uma ajuda bem bacana. Está no GitHub, como eu comentei. Eles têm um blog onde, basicamente, eles expõem o release, enfim, algumas informações mais não tão técnicas, né? Mais de expor mesmo, de propagar alguma publicidade do próprio Falcon. Tem o Twitter. E o webcast também tem alguns vídeos, acho que hoje tem uns 10 vídeos que tem alguns tutoriais. E o projeto no GitHub, né, algo que a gente também está preocupado, o quanto que ele tem sido atualizado, enfim. Então, no GitHub tem essa visão, né, chamada Pulse, onde a gente consegue ter uma visão assim do quanto que o projeto está sendo evoluído. Né? Então, tudo indica que não é um projeto morto, ele está bem ativo. Né? Então, a gente passou para o próximo passo, né, que é a relação a benchmark. E aí foi, na verdade, a primeira coisa que a gente viu antes de conhecer um pouco mais sobre Falcon. Né? Quando a gente começou a ver alguns benchmarks, a gente realmente ficou bem assustado. Né? E, por exemplo, esse aqui é um benchmark. Todos eles estão... Coloquei um link aqui de referência. Né? Esse
benchmark está no próprio site do Falcon. Então, nesse key benchmark, né, ele tem aí em torno de 2,5 vezes mais requisições que o segundo, que é o Cognite. Realmente eu fiquei bem assustado quando eu vi isso. Em relação aos outros frameworks, eles têm uma performance um tanto parecidos, de alguma forma, mas o Falcon ele dá um salto muito grande. Se a gente olhar um outro benchmark, nesse caso aqui mais focado em API, mais focado em Web Services, então ele comparou aqui o Slim e o Salex, também tem uma performance similar, né, em relação à requisição. Esse terceiro benchmark da System Architect, ele já compara aqui mais frameworks, né, e tem uma relação também, na verdade até aqui, esse gráfico está com defeito aqui, mas tem uma relação também de em torno de 2 vezes mais rápido que o segundo. Mas ainda assim eu não fiquei convencido, eu achei realmente bem estranho ter uma performance tão grande, né? E comecei a pensar em alguns cenários, né, e fazer um teste na própria Ingress. E aí a gente fez alguns testes, né? Eu vou mostrar aqui um pouquinho do teste que a gente fez com o AB também, né? Esses outros benchmarks foi usado também a parte de benchmark. Então a gente tem uma base de mais ou menos 5.000 eventos que a gente colocou, e aí a gente fez 3 cenários, né? O próprio IMongo com o MongoDB, que é o que a gente está aprendendo a utilizar, YI, o Falcon com o MongoDB, né? E a plataforma atual, né, que a gente tem, que é Zend, Doctrine, MySQL. E aí a gente teve uma performance também similar de mais ou menos 2 vezes em relação ao segundo, que é o YI. O Zend ficou bem para trás, né? Claro que isso não quer dizer que o Zend é só essa, a relação de performance não seja só essa, né? A gente tem, obviamente, Doctrine no meio, a gente tem alguns itens, né, que poderiam ser otimizados no Zend. Mas aqui a ideia, né, é fazer uma comparação seca, né? Então, sem otimização, sem cache, sem nenhum tipo de influência, né, que possa estar sendo envolvida nesse teste, né, nesse benchmark. E aí, assim, a gente optou realmente por utilizar Falcon, né, diante do que a gente viu. E a gente começou a trabalhar numa estrutura que eu chamei de peregrinos e para essa API. Então, basicamente, é uma arquitetura não diferente do que se faz, tá? Mas também alguns a gente está acabando também desenvolvendo, né, alguns frameworks, algumas funções, enfim, na verdade o framework, né, algumas funções, alguns métodos, enfim, algumas bibliotecas para facilitar também o nosso trabalho. E tudo utilizando o Falcon, né, e MongoDB. Uma característica importante que a gente precisava, e Falcon é muito simples fazer isso, né, é a gente poder utilizar os 2 bancos de dados ao mesmo tempo e em conjunto, né? Então a gente construiu essas camadas, eu vou falar um pouquinho sobre cada uma delas já. Então a gente consegue fazer essa conexão, obter utilização, ora utilizar Mongo, ora utilizar o MySQL dentro da minha API. De forma muito simples, né? Então, uma coisa que a gente queria também é que as coisas fossem muito simples, né? E o Falcon, né, como para desenvolvimento da API, ele chega a ser tão simples em relação à estrutura como um Slim, por exemplo. Então, foi algo que a gente também gostou bastante. Então, Bootstrap, né, não é diferente do que se conhece. Basicamente, o Falcon ele tem uma estrutura de aplicação que tem 3 tipos de aplicação. Você pode fazer um MVC completo, ou enfim. Mas também você pode usar o que ele chama de micro application, que é o que é mais adequado para uma API. Então, no próprio Bootstrap, a gente tem na nossa arquitetura atual, né, a gente tem a definição das rotas, as conexões com o banco de dados, os métodos que vão conectar com o banco de dados. O mapeamento das pastas, namespace, uma coisa também recomendada é usar namespace. Inclusive, ele vai ser útil, né, para fazer as conexões com
com os 2 bancos de dados. E, enfim, de mais inicializações. Eu coloquei aqui um exemplo desse Bootstrap. Então, aqui, basicamente, eu estou mapeando, né, as pastas e os meus namespaces, né, do próprio Peregrinos, enfim, todas as minhas classes bases. Aqui eu estou fazendo a conexão, na verdade, criando os métodos de conexão com o banco. Né, então, ele não está conectando o banco agora, né, ele vai conectar quando for precisar, quando for preciso. E aí aqui eu crio, utilizando esse Factory Default, então eu crio as conexões, crio esses métodos de conexões, tanto quanto o MySQL, quanto com o Mongo, né, e faço uma injeção dessa dependência através de um comando, né, do próprio, usando esse DI aqui, que é no próprio componente, né, de gestão de dependência do Falcon. Esse Collection Manager aqui é para eu poder mapear a coleção do Mongo, né, então também ele é necessário para isso. Isso aqui é uma rota que eu fiz, que eu estou colocando aqui como exemplo. Né, então, basicamente, quando eu acesso a minha API/event, né, eu vou fazer uma busca de eventos. Né, eu vou retornar um JSON desse evento. Então, basicamente, aqui eu estou instanciando um controller e estou dando um run. E aí ele vai fazer essa busca. Então, no meu controle, eu estou só basicamente coletando parâmetros passados pelo usuário da API e chamando o meu service, né, e passando o meu DAO que eu vou estar utilizando. Então, assim, aquele mad run que a gente viu lá na rota, né, a gente tem eu crio aqui, eu faço um search events, que é um método que eu criei dentro do meu controller, né, e faço um retorno desse JSON. Esse search events, que essa aqui é a função, né, meu método. Então, o que ele está fazendo? Eu estou aqui no controller. Tá? Eu estou pegando meus parâmetros, instanciando aqui o meu service, criando o meu DAO, e chamando o meu search do meu service, que é o que eu estou querendo fazer. Né? Eu quero fazer um search event. E estou passando aqui os meus parâmetros para esse serviço. Okay? E ele vai retornar um pack, né? Vai retornar um objeto JSON com esse resultado. E estou colocando esse resultado aqui. Criei uma estrutura de status, enfim. Aqui é um exemplo, né, dos dados que ele vai retornar e um pagination info, para que o usuário da API possa manipular essas informações. Né? Tá? Basicamente, é o que o controller faz. Ele está só chamando o meu service. A validação dos meus parâmetros estão sendo feitos no service. Okay? Então, deixa eu voltar aqui. Validação de página, se ele está passando uma página que realmente existe dentro desse meu resultado. Validação o tamanho da página não tem uma validação forte, mas enfim, é o tamanho da página que ele quer receber, né? Quantos eventos, no caso, ele quer receber. O estado aqui é porque eu estou buscando eventos por estado, então eu quero os eventos só de São Paulo, os eventos só do Amazonas, enfim, então os eventos por estado. Fields aqui, no caso, ele pode especificar quais são os campos que ele quer que traga. Né? Então, não vão trazer os campos, vão trazer só o título, a descrição, a localização, o local do evento. O location aqui é uma posição latitude e longitude, então eu posso trazer os eventos próximos a onde eu estou. Né? E as datas, e aqui o dates é um parâmetro de... Eu posso querer só os eventos que vão acontecer em determinado período de data. Né? E são alguns parâmetros que eu estou mostrando aqui para vocês. Então, essa validação acontece no service, o service processa esses dados e ele também processa algumas regras de negócio. Né? Então, aqui é o meu service. Basicamente, eu estou validando os parâmetros, definindo aqui alguns parâmetros para o DAO, né, e chamando o meu DAO. Especificando a página e trazendo essa página. Ok. Aqui é um exemplo de uma validação, né, do parâmetro, uma
questão forte que a gente colocou é que os parâmetros, os erros, né, essas validações, elas têm que, além de dizer que é inválido, né, sugerir especificar o que é o correto, o que é um exemplo do correto. E o DAO, né? Então, no DAO é onde a gente faz, de fato, a comunicação com o banco, onde a gente está construindo as queries, né, para acessar o banco. Eu trouxe aqui alguns exemplos com o Mongo, né, que era o foco. E a gente faz a definição dos parâmetros, né, com o banco de dados. A gente está construindo essas queries, né, e definindo esses comandos, seja no Mongo, seja no MySQL, enfim. E é onde também a gente deve colocar o cache. Então, assim, uma dificuldade que a gente teve, né, em relação específico ao projeto, né, nem tanto a API, né, que a gente está utilizando o Mongo, e algumas coisas relativamente simples no que diz respeito a banco de dados relacional no Mongo não é, às vezes, tão simples, né? Então, por exemplo, para fazer o que a gente estava querendo, né, a gente precisou usar aggregate em Mongo, né? Então, é uma forma de tu agregar dados, né? E é uma forma também de tu fazer sorte, né? De tu fazer ordenação de dados quando tu tem subdocumentos, quando tu tem array, né? Então, para quem não conhece Mongo, ele é estruturado em documentos, né? No SQL de forma geral. E, no caso de eventos, a gente tem um documento para cada evento, certo? E, dentro desse documento, a gente tem as datas, né, que esse evento pode acontecer. Então, pode ser mais de uma data. Então, a gente tem um array dentro desse documento. E a gente também tem subdocumentos, que são os locais. Então, o local, na verdade, né, que vai acontecer esse evento, né, e esse local ele tem outros campos. Então, é um subdocumento. E quando a gente tem essa estrutura e a gente quer organizar, por exemplo, por data, sendo que eu tenho um array dentro do meu documento, né, não é simplesmente dar um sort dentro de um documento. Eu preciso usar aggregate, né, eu preciso extrair essas datas do meu documento para poder fazer essa organização. E aí, por isso que a gente acabou usando o aggregate. Então, basicamente, aqui eu estou construindo as opções, né, estou construindo a opção para me passar para o aggregate. Então, eu estou fazendo o match aqui é o que eu estou querendo filtrar, né? Então, eu posso querer um evento que comece ou que contém a palavra, sei lá, Natal, e aí ele vai trazer só os eventos que contêm Natal. Esse project aqui é a projeção, né? Quer dizer, são os campos que eu vou trazer no meu resultado do Mongo. Esse unwind aqui, essa opção unwind é a opção que extrai esse array que eu comentei do meu documento para que eu possa fazer esse sort por data. O grupo é o agrupamento, né, que é necessário para eu poder fazer o aggregate. Então, a definição de agrupamento é um pouco similar ao group by de SQL. E a própria ordenação. Então, eu passo isso para... Eu executo esse comando no Mongo, né, e vou trazer um resultado. E aí eu tenho um método que eu criei que faz a transformação disso para um array, né, para poder retornar isso para o meu usuário da API. Né. E eu tenho um modo, né, dentro da... Basicamente, é a última camada de código, né, que a gente tem dentro da aplicação, onde a gente faz o mapeamento do banco de dados. Né. Então, através do modo que eu faço, eu mapeio qual o banco de dados, enfim, quais tabelas que eu vou utilizar dentro da aplicação. A gente usa o namespace. Tá? O namespace aqui é importante exatamente para poder ter esse multi-bancos. Né? Então, eu posso ter um modo evento no Mongo e posso ter um modo evento no meu MySQL. E aí eu preciso ter um namespace para poder utilizar isso no meu código de forma diferente. Né? Então, por exemplo, eu tenho um namespace evento transacional e um namespace evento rápido, por exemplo. E aí o Falcon ele tem um ODM, acho que é bem suficiente para utilizar o Mongo. Né? Então, onde eu faço o mapeamento dessas coleções,
Né, uma coisa forte em NoSQL, né, em Mongo, é que a integridade dos dados, né, ela é responsabilidade da aplicação, não tanto do banco de dados. Né. Na prática, na verdade, o banco de dados se preocupa quase nada com integridade. Né, é a tua aplicação que tem que se preocupar com isso. E no ADM do Falcon você consegue fazer isso bem tranquilamente. Né. Então, tu mapeia a tua coleção e tu pode criar validação, enfim, tem diversos eventos que te permite fazer validação antes de estar manipulando esses dados. E o Falcon também tem um ORM, né, onde vai permitir aí manipular as tabelas do MySQL de forma também comum, né, do que se utiliza. Um exemplo bem simples, né, basicamente aqui eu fiz um mapeamento de uma coleção chamada Event no Mongo. Né, aqui eu estou definindo esse método aqui, né, getSource, que é um método do próprio collection do ADM do Mongo. Ele basicamente define o nome da minha coleção. E o initialize vai dizer qual é a conexão que eu vou usar, né? Qual é se vai ser o Mongo, quais Mongos, eu posso ter mais de um também. Né? Então, qual é a conexão de banco de dados que eu vou utilizar para acessar essa coleção. E aqui nessa classe, né, que eu colocaria as validações, enfim, para garantir a integridade desses dados. Padrão de documentação, né? Como a gente vai ter parceiros, a gente vai ter pessoas utilizando essa nossa API, né? A gente também vai utilizar, né? A gente está trabalhando para a gente alterar, a gente já vem utilizando isso, mas vai utilizar muito mais forte na nossa aplicação, nas nossas aplicações, né? Tanto web quanto mobile. Então, a gente também é um forte usuário, mas não só a gente tem parceiros. Então, a documentação também é algo bem relevante para o projeto. Né? Então, a gente vem adotando alguns padrões de documentação. Né? Eu vou mostrar um pouquinho aqui como é que a gente vem fazendo. Então, basicamente, a gente tem entidades, né, dentro da API, onde a gente faz esse mapeamento, quais são os campos, quais são as informações que vão compor essas entidades. Eu posso ter informação que é pública, eu posso ter informação que é privada. Quer dizer, eu posso ter informação que só pode ser acessada por um determinado usuário, se tiver uma permissão, seja o próprio dono daquela informação. Então, assim como eu falei para vocês, né, a gente tem o próprio Vino, que é o local do evento, enfim, o Planner, que é o organizador do evento, as datas, como eu comentei. Então, uma lista de datas, eu posso ter um evento acontecendo em vários dias. A categoria desse evento, uma lista também, que é uma lista de tags. Quem é que diz que vai para esse evento. E tem outras informações relativas à venda, enfim. Eu tenho um conjunto de conteúdos, né? Eu tenho um field set dessas entidades. Então, se o meu usuário de API não especificar, ele sempre vai existir um field set padrão, quer dizer, quais são os campos que vão ser retornados pela API padrão. Né? Ele pode especificar esses campos, outros campos, mas se ele não especificar, vai ter um field set padrão. Então, esse aqui a gente especifica que é o padrão. E a gente tem os comandos que essa API está suportando. Né? Então, aqui no caso, é um exemplo do próprio Search. Então, eu tenho essas formas, esses parâmetros, né, para me buscar dados, buscar eventos na minha API. Então, eu tenho a latitude e longitude, são campos que têm que ser enviados juntos, né? Senão não passa pela validação. Eu tenho as datas do evento, enfim, trazer as datas. Eu tenho o estado do evento, enfim, ou buscar por um termo. Né? Então, aqui tem um exemplo, né, event, e a forma que eu estou trazendo esses dados, e só do estado de São Paulo, por exemplo. Basicamente é isso. Tá? Então, esse é o trabalho que a gente vem fazendo, né, na Ingress. Está construindo essa plataforma. Né, a gente já começou há um certo tempo e vem utilizando aí Falcon. A gente está bem satisfeito. A gente tem feito teste com a Amazon, né, e está bem satisfeito mesmo. Né, a gente já fez alguns testes com cerca de 1.000 usuários simultâneos e tem correspondido bem. A gente tem uma meta
mais audaciosa que essa, né, de suporte, para suportar, né, obviamente fazendo autoscale, fazendo escala dentro da Amazon. Né, a gente está construindo essa estrutura, né, interna, que a gente tem chamado de peregrinos, e vem utilizando aí o próprio Mongo, enfim, o MySQL, até então, né, para fazer a questão transacional, e tem tido assim, bons resultados. Basicamente, era o que eu tinha para mostrar para vocês. Tá? Obrigado.